Bom dia, igreja abençoada. Louvado seja o nome do Senhor, que nos formou e nos criou para a sua glória e para o seu louvor. Ao nosso grande Deus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, que deu a sua vida na cruz do Calvário e que verteu o seu sangue, a Ele tributamos glórias a Deus. Então aplauda o seu Deus, porque Ele é digno de todo louvor e de toda a glória. Amém? O tema do nosso culto é o seu reflexo em nós. Senhor, te louvamos, Senhor, nesta manhã e te agradecemos, ó Deus, pelo momento de comunhão, de louvor, de adoração, de oração, de entrega, de obediência, de submissão. A sua igreja, Senhor, se reúne para prestar o culto racional, porque este é o dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia do poder de Deus, o dia onde a vida sopra sobre aqueles, Pai, a quem o Senhor de antemão separou com santa vocação. Pai, muito obrigado, Senhor. Fala nos nossos corações, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a ser o seu reflexo. Ensina-nos, Senhor, a ter vida santa, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Amém. 2 de Coríntios 3,18. Mas todos nós, que com a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor. Conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. É necessário que nós saibamos que a vida do cristão, ela se renova, ela é transformada como pelo Senhor o Espírito. Por isso que diz que a igreja tem que andar no Espírito. E andar no Espírito é refletir a imagem do Senhor. Andar no Espírito é andar, é enxergar com os olhos de Deus, é enxergar com os olhos do nosso Senhor. Andar no Espírito é caminhar como Jesus caminhou, é olhar sem dolo, é olhar sem julgamento, é com olhos de Deus. Andar no Espírito é saber se expressar e falar em salmos, com adoração. Sabe, muitas vezes nós temos conversas um com os outros, que nós vamos falando de Jesus, vamos falando da sua santa palavra, e nunca acaba da vontade de ficar ali só falando de Jesus e das coisas de Deus, porque é assim, é que um filho de Deus anda no Espírito. Amém? Deus dá um valor especial à vida humana. Gênesis 1, de 26 ao 27. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então quer dizer que Deus nos deu um valor tão grande, um valor especial, que nos fez a imagem dele, a semelhança dele. Nesse caso, quando diz que há uma nuvem de testemunha ao nosso redor, quer dizer que você, quando caminha, quando conversa,
quando está em grupinhos de amigos conversando. Você é um testemunho vivo de Cristo. Você é feito à imagem e à semelhança dele. No entanto, nós não temos o direito de colocar qualquer material estranho nessa imagem, porque a tua responsabilidade de ter sido criado à imagem e à semelhança de Deus te dá uma responsabilidade de andar como filhos de Deus, resplandecendo a sua glória. Não é muito difícil de entender isso. Salmos 8, do 4 ao 6. Pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Veja que maravilha! Deus nos criou, nos visitou, se importou conosco e nos coroou de glória e de honra. O que nós fazemos com tanta coisa? Andamos segundo a imagem dele? O seu reflexo reflete em nós para outros serem alcançados? Quais são os nossos testemunhos aí fora? Não me interessa, não te interessa se o seu amigo não faz assim. Se faz errado de outra forma, afaste-se dele. Porque é mais fácil quem está no fundo de um abismo puxar o que está em cima para baixo do que o que está em cima puxar o que está no fundo para cima. Porque a palavra de Deus diz que as más conversações, o que acontece? Corrompe os bons costumes. Então acha que não vai acontecer? Você não é blindado. A tua carne não é blindada. Portanto, não brinque com ela. Ela é sagrada, sabe? A vida para Deus é sagrada porque o homem e a mulher foram criados à imagem dele e merece proteção. Moisés, ao se aproximar do Senhor e ouvi-lo, tinha seu rosto iluminado por sua glória, que resplandecia e encorajavam a todos às suas voltas. Olha, Moisés já fazia isso. Hoje foi tudo consumado. Nós somos a imagem e a semelhança de Jesus. Então muitas pessoas ao seu redor se encorajam por causa da sua vida, não por causa do seu eu, do que você acha. O que você acha não interessa. O reino tem que estar estabelecido dentro de você. Não percamos mais tempo aí fora com linguagem obscena, assistindo livezinhas pornográficas. Isso não é coisa de cristão. Cristão lê Bíblia, cristão ora, cristão tem que sentir prazer no reino de Deus. Cristão tem que sentir prazer ao se dobrar diante de Deus. Para quando você abrir a tua porta, passar pelos seus portões, vejam em você a glória de Deus. Sabe, na onde eu moro não é muito diferente, não. A maioria dos meus vizinhos me chamam de pastora. Passam um WhatsApp para mim e falam: bom dia, pastora. Eles mesmos não têm nada de crente, mas eles reconhecem o Cristo que está na minha vida. E com você não pode ser diferente. Há um esforço, e isso vai ser para a vida inteira. Não pensa você que você pode descansar. Não pode. Nós temos que lutar todos os dias para sermos transformados de glória em glória até aquele grande dia perfeito. Amém? Contudo, vamos falar de Moisés. Contudo, com o passar dos dias,
o brilho da glória do Senhor, estampado em Moisés, começava a perder o seu fulgor, e ele procurava esconder o seu rosto natural. Moisés não queria saber de aparecer o rosto dele natural, ele só queria resplandecer Cristo. Então, quando o fulgor da glória de Cristo ia desaparecendo, ele colocava alguma coisa, um véu, para tampar o rosto dele natural. Paulo afirma que os cristãos estão sendo transformados dia após dia com glória e cada vez maior. Então, quando nós pegamos esse assunto, trazemos para a nossa vida, para o nosso coração, e temos a disponibilidade, você quer ser transformado de glória em glória, então, dia após dia, a glória vai sendo maior na tua vida. É tão bonito quando um casal crente, quando saem junto, abrem o seu portão com a Bíblia na mão, e os vizinhos falam: são crentes. Esses daí são crentes, dão testemunho de vida. Esses aí que estão saindo, vivem Cristo neles. Não tem gritos, não tem confusão, não tem batição de boca, não tem fofocagem, não tem intriga, porque Cristo é a bandeira daquele casal. E não é tão lindo quando um casal juntinho sai junto para ir para a igreja para glorificar a Deus? A bênção do Senhor enriquece com ela, não traz desgosto. Tem mulher que vive orando pelo novo nascimento do marido. Tem esposa por aí que vive orando para Deus transformar o marido para caminhar com ela. E ela não abre mão disso. Assim como tem marido fazendo a mesma coisa. Então, quando um casal está em Cristo, nova criatura é. Vivam dentro da palavra. E assim façam a diferença para quem chegar perto. Para ser exemplo onde você mora. Para ser exemplo na sua família. Para ser exemplo dentro de casa. Para ser exemplo com seus vizinhos. Não é tão bonito? Jamais vi aquele casal fazendo qualquer vergonha dentro de casa ou na rua ou nos seus portões. Não é tão bacana isso? Isso é lindo, isso é maravilhoso. A união do casal, vocês são uma só carne. Então viva esse poder da ressurreição em vocês. Vivam vitoriosamente, resplandecendo a glória de Cristo na face de vocês. O próprio Jesus Cristo é a glória de Deus na plenitude do seu esplendor. Hebreus 1:3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Quem disse que Jesus andou por aí fora dos padrões do Pai? Para Jesus, o que era importante e especial e urgente era o reino de Deus. E por isso, ele assentou à direita da majestade nas alturas. E é o que tem nos aguardado. Ninguém aqui vai para as alturas de qualquer maneira, não. Para isso é o nosso tempo na terra. Para ir se purificando, se amoldando na palavra, sabe? Vivendo a palavra. A palavra de Deus,
ela diz que ela é fogo, é martelo que esmiuça a penha. Deixa rasgar o seu coração para viver um propósito com o Senhor. E nós, quando nos submetemos a isso, nós vivemos algo extraordinário. Nós temos visões, Deus nos conduz a situações que aparecem na nossa vida, em que Deus vai à frente, toma a direção, quando você vê, nossa, eu nem percebi que foi resolvido. O nosso Deus, Ele não dorme. A palavra de Deus diz que não dormita o guarda de Israel. Ele cuida de nós. Dele é a glória perene, que não se dissipa, nem perde o brilho. O cristão hoje não perde mais o brilho. Se andar na palavra. Se nós andamos na palavra, não temos do que temer. Eu ouvi essa frase de um bispo há muitos anos, e bota anos nisso. E ele falou uma vez assim para mim: se a senhora anda na palavra, a senhora não tem do que temer dessa situação. E eu recebi essa palavra e saí vitoriosa. A mesma que tinha o Pai, a mesma glória que tinha o Pai antes de haver criado o universo, essa era a mesma glória que estava em Jesus antes de criar o universo. João 17,5. Olha, e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Os cristãos fiéis são feitos participantes desta glória à medida que caminham mais e mais em comunhão com o Espírito de Cristo. E a essa caminhada, que muitos acham cansativa, que muitos dizem, ai, que coisa chata, porque precisam descer a casa do olheiro, precisam ser transformados, precisam viver uma fé alicerçada, precisam viver uma vida no Espírito, a essa caminhada espiritual que dura a vida toda, se dá o nome de santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Porque Deus não se mistura com as coisas terrenas, com as coisas desse mundo. Ele é santo, 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 santo. Ele é santo 3 vezes santo. Deus criou a humanidade à sua imagem, moldada segundo o seu ser, refletindo a sua semelhança. 2 Coríntios 3:8. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Então ele chama a igreja para viver o ministério do Espírito. Que conceito magnífico! Viver uma vida no Espírito. E como eu vivo essa vida no Espírito? Amados, não é fácil, mas quando você consegue, você é vitorioso. E através da sua vida, muitos serão convertidos. Eu não faço nada para Jesus, não tenho tempo, mas tem tempo de refletir a glória dele, a imagem dele, andar com ele, vida de santidade, vida de oração, para salvar outros através da sua vida, do seu testemunho, do seu caminhar, no seu trabalho, falando de Jesus, falando do poder dele que excede o nosso entendimento, falando de como ele transformou a tua vida para louvor da glória dele, que hoje você é uma nova criatura e que você hoje é feliz, independente da situação que você passa. Olhe para tudo que Deus fez por você, olhe como ele te fez nova criatura. Amém? Amém? Aplauda o teu Deus, que ele é magnífico.
Nós não somos nada sem Ele, nada, absolutamente nada. Já abrimos o olho e já respiramos porque Ele deu ordem para isso. No entanto, essa semelhança não diz respeito à natureza física, mas à natureza espiritual e moral. Alguns líderes dão uma ênfase para, para o que é natural, para a imagem da pessoa, o físico da pessoa, como ela anda, o que ela veste, o que ela calça. Nossa, um ministério cheio de vaidade. Mas Deus diz que o interessa a Ele é uma vida espiritual e moral. Moral. Preste atenção nisso. Uma vida espiritual e moral. No entanto, em que sentido somos semelhantes a Deus? Somos capazes de nos comunicar e, ao fazê-lo, podemos abençoar ou amaldiçoar. Tiago 3,9. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes criados à imagem de Deus. Veja que com a mesma língua que você glorifica a Deus, é a mesma que você deseja mal para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu pseudo-inimigo. É essa mesma língua que faz isso. Então, essas questões morais, ser semelhante a Cristo, é um exercício em nossas vidas. 2, somos criativos e a nossa criatividade nos dá alegria e satisfação. Eu não coloquei porque é grande. É o Provérbio 31, do 12 ao 22, que fala dessa criatividade. E se você quiser entender isso, aprender isso, então escreva no seu caderninho e estude em casa. 3, temos emoções e sentimento, ansiamos por relacionamento e comunhão. Salmo 16:11. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra. Viu como o reino é melhor do que todas as coisas na sua vida? 4, discernimos entre o certo e o errado. Isaías 6:5. Então bradei eu, ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías teve o discernimento que o Rei apareceu para ele, mas ele falou: nossa, eu tenho os lábios impuros, eu vivo no meio de um povo de lábios impuros e corações cheios de malícia. Então o que eu faço com isso? Eu estou sendo transformado por Ele, mas não para viver de acordo com como eu vivo, mas uma vida diferente, uma vida em Cristo Jesus. Nós temos esse discernimento. Então, quando nós estamos na roda de amigos, ou convite de alguma festinha que é um povo de linguagem obscura, você tem que entender que nós somos um povo separado. Somos um povo separados por Deus para ter uma vida santa, santificada. Você pode falar com todo mundo, mas você não pode ser como todo mundo. Você tem que ser como Jesus, olhar com os olhos de Jesus. Você não deseja isso? Ter uma vida limpa, purificada, uma mente pura, um coração puro, andando com a mente de Cristo, que a palavra de Deus diz que você tem.
e olhar com os olhos de Jesus, que o Senhor disse: seus olhos forem puros, todo o seu corpo será puro. 5. Agimos e somos responsáveis por todos os nossos atos. João 3,18. Quem nele crê e não é condenado, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Você acredita, você confessa, então você não é condenado. Ansiamos estar junto dele. Maria assentou-se aos pés de Jesus. Ela quis a melhor parte. Ela ficou lá. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, se você está em Cristo, nova criatura é. Então não vá cometer algum delito contra a tua vida juntamente com o Mestre. Tenha cuidado disso. Apesar do relacionamento íntimo original entre Deus e a humanidade ter sido rompido pela queda ao longo das eras, Deus tem trazido os seus filhos para junto de si e enviou seu Filho para que pudéssemos ser reconciliados com Ele e nos tornar filhos e filhas dele, seus herdeiros. Romanos 8, 14 ao 17. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. Próximo. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Amém? Sua imagem pode se refletir em nós. Por meio de Cristo, essa imagem readquire o seu foco para que a glória de Deus resplandeça através dela. O próprio Filho de Deus desceu, se tornou carne, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Filho de Deus viveu entre nós, morreu por nós, ressuscitou para nossa justificação e retornou ao céu vitoriosamente. E nós também retornaremos para o céu vitoriosamente. Então enviou o Espírito Santo, o outro Consolador, para estar sempre conosco, habitando em nós. Então não pode falar: nossa, eu tentei ser imagem e semelhança de Deus, mas aquele negócio ali me chamou tanto atenção, que rapidinho eu larguei a glória de Deus e fui ser homem, e me inclinei na minha carne, adorei a minha carne e fiz a vontade da minha carne. Eu adulterei, eu quis dar jeitinho, eu roubei, eu menti. Oh, meu Deus, eu escorreguei. Escorregou nada, irmão. Você que quis cair. Porque a palavra de Deus tem fraqueza? Tem fraqueza? Então vai na palavra, para você ver aonde a palavra te leva. Ah, viu uma mulher bonita?
Nossa, olha os meus olhos atrás, é química, não é química não, irmão, é safadeza. Que química o quê? É safadeza mesmo. Então, se os seus olhos te fazem pecar, a palavra de Deus diz: arranque, porque é melhor você entrar na vida cego do que ir para o inferno sem os seus olhos, com os seus olhos. Porque você conhece o conceito bíblico, você conhece a vontade de Deus. Ele diz: não cobiçais a mulher do próximo, não adulterarás. Aí vem um homem bacana, bonito. Lá em casa tá tudo estranho. Estranho tá você. Estranho tá você. Porque aquele que está na tua casa, um dia já foi jovem, bonito e cobiçado também. E você casou com ele. E aí? E a mulher que está lá na sua casa? Por que você tem que olhar para outra? Porque se o conceito da palavra diz que você não pode. Aí você fala: nossa, eu já ouvi um pastor falar para mim: nossa, eu adulterei, eu caí, eu escorreguei, quantas vezes? É um tal de cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, porque o diabo conhece bem a fraqueza do cidadão. E se é levado para adultério, vai ser um tal de cai, levanta, depois fala: pensei que Deus nunca mais fosse aparecer para mim ou falar comigo, eu senti a sua presença. Vamos ver até quando, né? Até quando? Porque se esse pastor conhece a palavra, por que ele vive caindo? Por que os olhos dele ficam alcançando as irmãzinhas da igreja ou mulheres lá fora que tem um corpo assim ou assado? Vá beber água da sua cisterna. Vá beber água da sua cisterna. Porque você vai perder a sua vida. O espírito sairá. O espírito sairá de ti. E vais viver como zumbi na terra, porque você tem um chamado para ser santo, um chamado para viver uma vida de santidade. Aí você quer que o Espírito habite em você. Ai, ai. O nosso corpo frágil, vaso de barro, é o santo dos santos. Você sabia que o seu corpo, o meu corpo, é o santo dos santos? Onde o Espírito de Deus habita? É santo dos santos. Somos a morada de Deus. Olha, olha a responsabilidade. Sois morada do Deus Altíssimo. É tanto morada de Deus Altíssimo que lá dentro, no seu ventre, ele gera uma pessoinha, né? Ossos, carne, tendões, sopra o sopro da vida naquela criança. E tá gente aí, pessoas aí, ultrajando o Espírito da graça do Senhor. Vejamos que implicações tem essa verdade, que nós somos a morada de Deus. O nosso corpo é sagrado. 1 Coríntios 3:17. Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. O nosso corpo, embora frágil e mortal, é a habitação do Espírito Santo, porque ele é a morada de Deus. É sagrado, a morada de Deus é sagrado. Profaná-lo, portanto, é uma desonra para aquele que nele habita. Então, quando você desonra o seu corpo, seja lá o que for, você está desonrando, você está afrontando o Deus vivo que mora em você, que te fez
o Santo dos Santos. Destruí-lo é afrontar aquele que tem o poder para dar a vida e tirá-la. A sacralidade do nosso corpo não está em sua essência, mas em sua utilidade. Ele é sagrado porque aquele que é santo, 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 nele habita. 2. O nosso corpo é membro de Cristo. 1 de Coríntios 6,15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Sendo o nosso corpo membro de Cristo, não podemos fazer dele membro de uma meretriz. Isso é profanar o santo nome do Salvador, macular sua honra bendita. Precisamos ter plena consciência de quem somos, a quem estamos unidos e quem é que habita em nós. O nosso corpo não está a serviço do pecado. O nosso corpo não existe para atender às seduções do mundo. O nosso corpo é membro de Cristo e está a serviço dele. 3. O nosso corpo é o Santo dos Santos, onde a glória de Deus assiste. 1 de Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? A palavra santuário no texto em referência, onde o Espírito de Deus habita, não é o templo, mas o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo, onde estava a arca da aliança e onde a glória de Deus se manifestava em seu fulgor. A arca era um símbolo de Cristo e Cristo está em nós. Ele habita em nosso coração e tem as chaves de toda a nossa vida. Cristo tem a chave de toda a nossa vida. É no coração que Ele habita. Ali é o Santo dos Santos. Cuidado com o teu coração. Você quer viver uma vida de piedade? Então tenha cuidado. Para de olhar o irmão e acusar o irmão, porque o irmão está vestindo assim, o irmão está vestindo assado, o irmão está com roupa transparente. Irmãos, ore por ela. Pare de tititi. A roupa do irmão não interessa. O que interessa é o que Deus está fazendo por ela. Nós temos que ter esse cuidado. Nós somos filhos da luz e não cabe a nós ficar desonrando, apedrejando, inflamando, levantando infâmia contra o teu irmão, porque somos membros do mesmo corpo. Se você soubesse a importância que é isso, membros do mesmo corpo, travava a tua língua. Deus fala no coração de cada um de nós. Ele transforma. Ele transforma. Você sabe que a roupa que você veste espiritualmente falando? Vamos ver se você sabe. Você está vestido de noiva, ataviada de branco, aguardando o teu noivo. Mas e aí? Aquela irmãzinha também está aguardando o mesmo noivo. Mas aí você olha e fala: você viu? Não. Aquilo ali, nossa, me aborrece. Nossa, meu Deus. Aí as suas vestes que estão brancas começam a ficar meio estranho, né?
Começa a ter uma cor diferente. Já não é mais tão alva como a neve. Vamos tratar disso, igreja. Vamos tratar disso. Porque eu sei, nós sabemos que o selo do Espírito Santo está nesse lugar, nessa igreja, fazendo a obra dele, edificando a nossa vida. Os nossos maus hábitos têm que sair da nossa vida. Cristo tem que resplandecer na nossa vida. Tem que resplandecer. Lá no oculto, na tua casa, quando você fala mal de um irmão ou da sua liderança, aquele que tem asas ouve e leva para o céu. Lembra quando Jesus falou, aquilo que você falou às ocultas, a plena luz será revelada. Vamos ter cuidado com isso. Na verdade, está diante do Rei da Glória, do Todo-Poderoso, e falar, sabe, você fez isso aqui. Você vai ter coragem de olhar para ele? Nada. Você vai perder galardão. Então cuide da tua vida, meu amado irmão. Cuide da tua vida. A tua pastora tem feito isso. Eu preciso olhar com os olhos de Jesus. Agora, o que você acha de mim ou deixa de achar não é problema meu. Porque quem me justifica é Deus. E quem te justifica é Deus. É o mesmo Deus. Então, cuide da tua vida com Deus. Cuide para que você seja aprovado. Um varão aprovado diante de Deus. 3. O nosso corpo é o santo dos santos, já falei, né? Então, a palavra santuário no texto, em referência, também já falei. 4. O nosso corpo não nos pertence. 1 Coríntios 6,19. Já estamos quase terminando. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmo? Aqueles que são morada de Deus não pertencem mais a si mesmos. Se você quer pertencer a você mesmo e mandar na tua vida, irmão, você não é convertido. Você leva o nome, mas não a essência, você não tem. Então nós não pertencemos mais a nós mesmos. Eles foram criados por Deus, nós os cristãos fomos criados por Deus, remidos por Cristo, selados pelo Espírito Santo, para sermos o quê? Propriedade exclusiva de Deus. Não podemos mais usar o corpo para a impureza. Não podemos profanar com imoralidade a santa habitação de Deus. Ai, nós somos a santa vocação de Deus. Então, cuidado com o que você faz através do seu corpo. Não podemos nos render aos vícios deletérios, a esses vícios que nos colocam em perigo, que mancham a glória de Deus, que entristece o Espírito Santo. Quando alguns de vocês participam do plantão de oração e uns são tomados, falam em línguas, falam em mistério, cantam, glorificam a Deus, começam a orar e sentem a presença do Deus. Isso não faz tão bem para você? Faz para mim. Não faz tão bem quando você sai por essas portas para começar a tua vida e fala, nossa, como Deus falou comigo, como eu senti a presença. Aí você fala, nunca mais eu vou deixar de fazer uma oração, de estar em comunhão com meus irmãos. Você não volta. Aí volta tudo ao natural. Aquela glória que
se desvalia do rosto de Moisés, começa a desaparecer em nós também. Aí você começa a andar como um ser mortal que não tem vida eterna na vida. Você não tem identidade, começa a andar como se você não tivesse uma identidade espiritual, porque você se ausentou da sua vida com Deus. Você pode fazer do seu quarto de oração, como Daniel fez na cova dos leões. Ó, tá cheio de leões querendo nos devorar. Mas você faz? Você faz? Pense aí no seu lugar. Não podem destruir o corpo com práticas invasivas e perniciosas, subjugando a escravidão do pecado. Não façam isso. 5. O nosso corpo foi comprado por um alto preço. Um alto preço. 1 Coríntios 6:20. Pois foste comprados por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. O nosso corpo é de Deus, porque Ele o criou e porque Ele o comprou por alto preço, o preço de sangue, o sangue do seu Filho. Fomos resgatados do nosso fútil procedimento e, embora pecadores e sujeitos à morte, Deus investiu tudo em nós. Ele investiu tudo em você. Ele investiu tudo em você. Pense nisso. Ele nos comprou não com coisas perecíveis, como o ouro ou a prata, mas com o sangue precioso de Jesus. Nós somos de Deus, duplamente dele. Ele tem direito sobre nós, tanto de criação quanto de redenção. Então nós somos dele duplamente. 6, para terminar. Devemos glorificar a Deus no nosso corpo. 1 Coríntios 6:20b. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Em vez de unir o nosso corpo à impureza para profaná-lo, ou em vez de destruir o nosso corpo, capitulando-nos aos vícios degradantes, devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, vivendo de forma justa, sensata e piedosa e santificada neste mundo. E o seu reflexo, é isso que nós estamos falando hoje, o seu reflexo em nós, e o seu reflexo permanecerá em nós, e assim sermos transformados dia após dia com glória cada vez maior. Amém? 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 Assim disse o Senhor. Aplauda o Senhor. Vamos meditar nessa palavra, trazer isso para o nosso coração, tendo uma vida justa e piedosa, que quer dizer santificada, trazer o reino para a nossa vida, sermos transformados de glória em glória, glória em glória, glória em glória, até ser dia perfeito. Curva a tua cabeça. Senhor, a tua palavra foi pregada e nós cremos, ó Deus, que do teu trono fluiu rios de águas vivas e que fomos transformados, Pai, fomos chamados a atenção pelo teu Santo Espírito, Jesus, e nossos corações se alegram por isso, Pai. Nós te bendizemos, te glorificamos e te pedimos, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a andar retamente com uma vida, ó Deus, piedosa, transformada
todos os dias, Senhor, uma vida justa, para refletirmos a Tua glória, Pai, para andarmos refletindo Jesus em nossas vidas. Em o nome de Jesus, Senhor, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que caminha dia após dia, sendo transformado de glória a cada vez maior, refletindo Cristo Jesus, diga amém, e amém, e amém. Graças a Deus. Santo é o Senhor.